O MPW é um REIT do setor de saúde que está pagando cerca de 27% ao ano em dividendos. Porém, suas ações despencaram mais de 35% somente em janeiro de 2024. E quando olhamos para os últimos 12 meses, a queda ela é pior ainda. Várias coisas estão acontecendo com o MPW e o mercado está enxergando mais problemas à frente. Nesse vídeo eu vou trazer uma atualização completa para vocês sobre o REIT MPW, que é muito comentado por vocês, né, que tem um dividend yield alto, caiu bastante nos últimos meses, né, tem muita gente que tá pegando para eventualmente ganhar um upside, né, uma valorização nele, mas tem dúvidas ainda se faz sentido colocar dinheiro ou não num REIT desse. Então fica atento que eu vou dar algumas dicas também essenciais para quem ainda quer continuar investindo nesse REIT, que é muito importante para você evitar grandes erros. O MPW, ele é um REIT do setor de saúde, que possui 441 hospitais espalhados por 10 países do mundo. Esses países incluem 31 estados dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Suíça, Austrália e outros. E a taxa de ocupação desses imóveis, ela vem se mantendo bem alta ao longo dos últimos anos, permanecendo em 99,5%. Como vocês observaram, a taxa de ocupação do MPW, ela é bem alta, né? Ou seja, grande parte dos imóveis estão com inquilinos. O problema tá nos inquilinos, na verdade. E aí você olha à primeira vista, nossa, mil maravilhas, é um REIT excelente, né? Tá com dados muito bons, mas aí a gente vai adentrando um pouco mais. Só pra vocês terem ideia, no ano de 2024, o REIT MPW ele já caiu 35%. E se a gente pegar os últimos 12 meses, ele já chegou a cair quase 74%. E o principal motivo que está causando essas quedas fortes é um problema com seu principal inquilino. O Steward, que é o principal inquilino hoje do MPW, ele vai ocupar quase 20% da receita total do MPW. E desde 2022, esse inquilino específico, ele vem apresentando algumas dificuldades financeiras, né? É um tipo de hospital aí que, de certa forma, tá com dificuldade em ter lucro, tá com pouca receita, e isso pode, obviamente, ameaçar os pagamentos de aluguéis ao MPW. Até 2023, isso eram apenas previsões do que poderiam acontecer, né? Já que o inquilino estaria mal, ele poderia deixar de pagar o aluguel ao MPW, e era bem representativo, né? 20% ali do total é bastante coisa se ele deixa de receber. Mas agora, o Steward realmente está com aluguéis atrasados que vão totalizar aí mais de 50 milhões de dólares. Para tentar resolver isso, o Steward está realizando várias transações estratégicas, como potenciais vendas, realocações de determinadas operações ou até mesmo a alienação de operações não essenciais. Inclusive, o Steward já chegou a contratar alguns consultores de reestruturação para avaliar quais são as melhores opções para os negócios e problemas atuais. Mas até o momento a gente não teve nenhuma notícia positiva sobre o caso desse inquilino, e por isso que o REIT ainda vem caindo bastante. E esses problemas com o inquilino levaram as ações do MPW para o nível mais baixo desde 2009. Como consequência de tudo isso, o MPW cortou os seus dividendos praticamente pela metade, para preservar o caixa e fortalecer o seu balanço. A gente já até vinha avisando aqui no canal, em alguns últimos vídeos aí do MPW, falando que eles poderiam fazer esse corte de dividendos, e de fato aconteceu, e obviamente prejudicaria mais as ações. Esse aqui era o histórico de pagamentos de dividendos do MPW, que chegou a pagar aí seus 29 cents aí por cota, e aí caiu para 0,15 cents, né? Um corte bem representativo, mas obviamente que necessário para o balanço financeiro deles. Porém, mesmo com esse corte, o dividend yield ainda continua beirando os 28% ao ano. E aí muita gente fala, né? Nossa, tem um REIT lá nos Estados Unidos pagando 28% ao ano. Nossa, é muito dividendo, vou investir nele. Só que aí tem um problema. A fórmula do dividend yield é muito simples. É basicamente os dividendos pagos por aquela empresa por ação dividido pelo preço da ação negociada no mercado. Então, o que aconteceu, na verdade, não é que o MPW aumentou seus dividendos para aumentar o dividend yield. Basicamente, com essa queda no preço das ações, né, que nos últimos 12 meses aí superam 70% de queda, o cálculo do dividend yield, ele fica mais alto por natureza. Não é porque eles estão pagando mais dividendos, mas simplesmente porque a empresa ela caiu bastante, e isso faz com que o indicador ele suba muito, porque o dividendo pago ele fica muito maior em relação ao preço do ativo. Então esse cuidado que vocês têm que tomar, porque se vocês compram um ativo só olhando dividend yield, vocês vão comprar muita coisa ruim, porque simplesmente ela caiu o preço por algum fundamento péssimo e você tá lá comprando achando que tá na mil maravilhas. E até por isso que a gente tem aqui na Dollarame uma consultoria direcionada para investimentos no exterior. O que a gente faz aqui dentro é basicamente olhar todo o seu perfil e objetivo com os investimentos na Bolsa Americana. E a gente vai recomendar o que é
melhor para você. A gente vai olhar todos esses indicadores, a gente faz um valuation de todas as empresas e a gente encontra aquelas que são melhores para você pro longo prazo. Acompanha as ações, faz também a ajuda nos aportes para você, tira todas as dúvidas, faz o acompanhamento de toda a carteira, montagem, calls mensais se for necessária. Então, se você quiser ter esse direcionamento um pouco mais direto e certeiro para os seus investimentos no longo prazo na Bolsa Americana, você precisa participar da consultoria do Alarame. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. A gente acaba, obviamente, selecionando quem a gente vai buscar para consultoria, porque precisa estar atrelada com os nossos princípios. Então, se você tem interesse, o link tá aqui embaixo e a gente se vê por lá. Bom, e além de todos esses problemas aí do Medical Properties, né, que é o ticker MPW, a gente tem alguns outros muito importantes a serem destacados, como o aumento da dívida sobre o EBITDA, né? Então, se a gente pegar aqui a dívida líquida, que é basicamente a dívida da empresa, né, menos o caixa que ela tem, dividido pelo EBITDA que ela gera, que é basicamente o lucro ali das operações. A gente vê que esse indicador veio aumentando muito, principalmente de 2022 para 2023. Ou seja, o Rich MPW, ele tá mais endividado do que nunca. Como consequência disso, né, de mais dívidas geradas por eles estão pagando também mais juros sobre essas dívidas, né? Porque não existe dívidas a juros zero. E só pra vocês terem ideia, no terceiro trimestre de 2023, o MPW, ele teve uma despesa de 106,7 milhões de dólares com juros. Isso é um aumento de 20% em relação ao mesmo trimestre de 2022, principalmente por conta do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. O caixa do MPW também despencou desde 2021 por conta dos juros das dívidas, mas também para sustentar os pagamentos de dividendos do REIT durante 2022 e 2023. E para tentar recuperar uma parte do caixa, o MPW tem aumentado a quantidade de ações em circulação no mercado. E isso é extremamente ruim, né? Porque quanto mais ações ele coloca no mercado, mais ele dilui você acionista. Então ele está aumentando dívida, diminuindo caixa, inquilinos com problema e aumentando a quantidade de ações no mercado. É basicamente tudo que a gente não quer ver num REIT em específico. Tá bom, Léo, mas o que vai acontecer com o REIT MPW daqui para frente? Quais são os riscos que eu posso correr? Tô aqui, eu vou discorrer com algumas coisas que eu tô vendo no mercado, com algumas ideias de analistas que eu acho que são bem interessantes trazer em pauta nesse vídeo. Alguns artigos falam que a situação financeira do Steward é tão grave que pode ser que ele seja forçado a encerrar algumas operações e fechar instalações. Caso isso acontecesse, o Steward ele teria uma grande complicação aí para conseguir gerar mais receita e eventualmente continuar pagando essa dívida aí com o MPW. Alguns analistas também dizem que se os investidores não olhassem para o dividend yield altíssimo do MPW, o MPW ele basicamente já teria falido. E que para as pessoas que ficam só olhando para o dividendo que o MPW de fato paga, tá perdendo muito dinheiro agora nesses últimos meses, né? Porque se para pensar de julho de 2019 até agora, janeiro de 2024, mesmo você reinvestindo os dividendos pagos pelo MPW, você estaria negativo também na valorização total. E alguns esperam que o MPW corte os dividendos novamente por conta dos problemas com o Steward. Se a gente pegar aqui a receita do MPW, a gente pode ver que o Steward, né, que é o maior inquilino, tem hoje 20% do total da receita gerada pelo MPW, né? Então é um inquilino bem representativo e que, obviamente, ele evitando esses pagamentos aí de aluguel, o dividendo basicamente seca pro MPW. Então pode ser que ainda ele corte mais dividendos por conta do falta de repasse, né, do seu principal inquilino. Enquanto isso, alguns analistas dizem que a situação ela vai ser resolvida ou com o Steward levantando fundos para pagar o aluguel ou entrando com pedido de falência e o MPW recebendo o valor atrasado. Mas pensar dessa forma é como você dizer pior do que está não fica. Porém, no início de 2023, muitos também pensaram assim e viram as ações derreterem mais de 70% durante o ano. E se a gente vê aqui a quantidade de analistas, né, de investidores que estão apostando contra o MPW, chega a ser 27%. Ou seja, 27% das ações em circulação do MPW estão em posição de venda, acreditando ainda na queda do preço do ativo. É uma das maiores aí do mercado em quesito de apostar na queda do ativo em si. Então, ainda tem muitos investidores desacreditando do potencial do MPW nos próximos meses. E aí agora eu queria falar minha opinião de analista, do que eu tô vendo, dos riscos envolvidos e se ainda vale a pena investir no MPW ou não. Bom, o MPW de certa forma é um REIT muito interessante, ele tem bons hospitais ali. O problema foi a situação econômica que de fato afetou muito os hospitais, né, que eles alugam ali, os inquilinos, que de certa forma começaram a ter juros mais altos por conta da taxa americana e dificuldade financeira, né? Então isso obviamente vai afetar o REIT MPW. Ele sim
sim está num risco muito alto de entrar em falência e basicamente deixar de existir, ou com o tempo começar a voltar. Então é o seguinte, é um REIT interessante se investir? É, mas com muitos cuidados a serem tomados. Se você quer manter um REIT desse na carteira, você tem que deixar ali no máximo 5% do seu portfólio nela, porque de fato é um risco muito alto hoje em dia que esse REIT tá, de acordo com as análises que eu fiz e com o MPW, com os inquilinos ali devendo dinheiro para eles. Então é um REIT que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, não tem que colocar todo o seu dinheiro ali de uma vez só porque o dividend yield tá mais alto, e de certa forma ir acompanhando os próximos resultados trimestrais que vão trazer mais panoramas pra gente. Com a situação dele hoje, dá sim pra ele virar essa chave, tá? Então por isso que muita gente não desistiu desse caso, mas não é algo que você tem que deixar 10, 15% no seu portfólio, pelo amor de Deus. Então, devido a esses cuidados, eu acho que ainda faria sentido caso você goste desse turnaround, né? Basicamente empresas que viram a chave e começam a valorizar bastante, mas se você não gosta de REIT arriscado, não gosta de volatilidade, esqueça o MPW, tá? O MPW não é pra você. Agora, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha do caso do MPW, se você investe ainda nesse REIT, qual o percentual que você tem na carteira, eu vou ficar super curioso pra saber a opinião de vocês. E não se esqueça de deixar curtida nesse vídeo e também se inscrever no canal, que é muito importante pra gente saber se estão gostando desse tipo de conteúdo ou não. E lembrando, se você quiser um direcionamento mais completo pra montar a sua carteira de investimento no exterior, acompanhar, ajudar nos aportes, você precisa estar na consultoria do Alarame. Então vou deixar o link aqui na descrição do formulário, você preenche e a gente vai selecionar os clientes que estão de acordo com a nossa política para chamar e marcar uma call de graça, apresentar o produto e mostrar como que funciona toda a consultoria para vocês. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!